Em nosso documentário abordaremos temas relacionados à realidade vivida por mineiros e pessoas próximas ao nosso meio de vivência. Nem todos desfrutam das mesmas oportunidades que o seu semelhante. Enquanto uns têm muito, outros têm pouco. A desigualdade social representa a diferença no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos, bens e serviços entre pessoas de uma mesma sociedade. Isso está diretamente relacionado ao capitalismo, que se baseia na obtenção de lucro e na acumulação de riquezas. Isso gera enriquecimento de uma pequena parcela da população, geralmente os proprietários dos meios de produção, e o empobrecimento das camadas mais baixas. Já dizia Ludwig von Mises que pessoas livres não são iguais e pessoas iguais não são livres. Muitas pessoas têm méritos por estarem onde estão, porém outros não tiveram nem sequer oportunidades. As raízes da desigualdade no Brasil são clássicas. 4 séculos de escravidão, ter havido uma estrutura oligopolizada e economia voltada para o mercado externo. Isso mostra como a desigualdade é difícil de ser revertida. A escravidão, por exemplo, já se foi há mais de 100 anos e a desigualdade não mudou. Certa parte da responsabilidade da desigualdade está na forma como foi gerada a estrutura da sociedade. Fatores que contribuíram foram a grande disparidade de trabalho e renda entre as pessoas e a presença de um grande número de trabalhadores informais. O governo também tem sua culpa, de modo que o baixo investimento no sistema educacional e a ausência de políticas de geração de renda acabam aprofundando as disparidades sociais. Fato é que o capitalismo por si só já causa desigualdade. A pessoa tendo a oportunidade de conquistar e acumular capital já pode fazer faltar a outra. O que torna delicada a situação é que nos dias atuais muitas pessoas nem sequer estão tendo a oportunidade para que se possam conquistar o que almejam. A partir do momento do nascimento, alguns já nascem bem na frente na corrida para ter uma boa condição. Infelizmente, não é possível dar a todas as pessoas o que precisam. Apenas de forma utópica seria possível equiparar isso. O que podemos fazer é amenizar essa situação. Apenas em 2015, a pobreza subiu 19,3% no Brasil, com 3,6 milhões de novos pobres, onde desde o segundo trimestre de 2015 até 2017, a população vivendo na pobreza no país expandiu 33%, passando de 8,4% para 1,2% dos brasileiros. 2016 e 2018, houve um crescimento da população pobre e extremamente pobre em Minas Gerais. Em 2016, houve uma elevação de 38,9% no segundo grupo, revertendo todo o declínio do período passado. Para os pobres, a população apresentou aumentos sucessivos, voltando a cair em 2019 e alcançando um patamar inferior a 2012. De 2012 a 2019, a quantidade de pessoas que estão na miséria passou de 6,5% da população para 13,5%, o que representava 13,6 milhões de cidadãos. O Brasil é o nono país com mais desigualdade social. Nível de desigualdades em 2020, medido pelo coeficiente de Gini. Entre 2019 e 2020, o indicador subiu de 88,2 para 89 no Brasil, em uma escala em que, quanto maior a nota, maiores as desigualdades e a concentração de renda. Em 2010, tinha caído ao mínimo de 82,2. A desigualdade social impera contra a justiça social. Isso tem consequências inúmeras às classes desfavorecidas, bem como à sociedade como um todo. A desigualdade leva ao aumento da pobreza, da má qualidade de alimentação e à fome. Com tudo isso, também as más condições de mortalidade, falta de saneamento básico, saúde precária, alta taxa de mortalidade infantil, violência e desemprego.
A todos esses fatores, a estresses e outros problemas psicológicos. Kate Pickett e Richard Wilson abordam no livro O Nível, porque uma sociedade mais igualitária é melhor para todos. Os efeitos da desigualdade social no mundo abarcam problemas como a dúvida sobre si mesmo, ansiedade social, estresse e medo de como é visto pelos outros. Os autores mostram que ainda nas sociedades menos desiguais no mundo, são mais saudáveis e mais felizes. Anos depois da publicação do livro, a realidade da desigualdade continua crescendo e trazendo à tona mais consequências. Ao medir os níveis do hormônio dos estresses, o cortisol, em bebês, descobriu-se que a pobreza e a quantidade de tempo passada nessa situação podem prejudicar o desenvolvimento mental das crianças. Page Kitkind e Wilson descobrem que a renda familiar é um determinante mais poderoso no desenvolvimento cognitivo do que pode ser criado por pais solteiros ou passar pela depressão materna. Paulo, se todas as pessoas que moram em favelas aqui no Brasil fossem reunidas no mesmo território, elas formariam o quinto estado mais populoso do país. E uma pesquisa feita justamente em comunidades mostra que 8 em cada 10 famílias dependem de doações para sobreviver hoje. A maioria das pessoas não consegue mais fazer 2 refeições por dia. Antes da pandemia, a Luzinete era diarista. Há 1 ano, não consegue mais faxinas. De lá para cá, sobreviveu com auxílio emergencial e catando latinhas na rua. Hoje, só tem comida na mesa, graças à doação de cestas básicas. Dá, porque a gente não come muito não, a gente come pouquinho. O importante é que nós estamos vivos. O Henrique é o líder comunitário que organiza as doações de cestas básicas que a Luzinete recebe na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ele conta que as doações têm diminuído muito desde janeiro e que hoje, pelo menos 3.000 famílias estão precisando de ajuda. Na periferia, no fundão, tem famílias passando fome, né? A gente entra na casa da família, a gente vê aqui, não tem nada aqui para as crianças. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que a pandemia piorou a alimentação de quem vive em favelas no Brasil. A maioria não consegue fazer 2 refeições por dia. Ou falta o almoço ou falta o jantar. Não fossem as doações, 8 em cada 10 famílias não teriam como se alimentar. Foi a fome que formou essa fila na maior central de comercialização de alimentos do país. A notícia da distribuição de produtos da cesta básica e de frutas, legumes e verduras fez centenas de pessoas se deslocarem. Nunca foi tão importante doar para garantir com que milhões de brasileiros que moram em favela não passem fome durante a pandemia. É fundamental que a sociedade volte a se unir numa grande corrente de solidariedade que una iniciativa privada, organizações do terceiro setor e poder público para garantir efetivamente que não falte arroz e feijão na mesa dos brasileiros. A escola é um dos primeiros espaços de socialização e construção do conhecimento. Espera-se que ela propicie um ambiente de convivência acolhedor, livre de violência e um saber interessante. Todavia, ainda hoje, falta a muitas delas uma educação que leve em consideração as diferenças entre seus componentes, a diversidade cultural, a condição social, as possibilidades de cada um e as visões de mundo. Os casos das histórias eram exemplos vivos de como os mais pobres, os mais indefesos e desorganizados são expulsos das escolas regulares, ou sofrem múltiplas reprovações, ou desistem, ou não se acham capazes de estudar. Quando começamos a ter um olhar pedagógico baseado na concepção de educação integral, colocando os alunos no centro do trabalho do professor, exercitando a escuta e o diálogo permanente, fomos aprendendo, porque estamos sempre em formação, que a desigualdade também pode ser combatida a partir da escola e do seu projeto político-pedagógico. Como exemplo, trouxe comigo a história de uma professora que decidiu compartilhar essa desigualdade sobre seus olhos. Ao entender as dificuldades com os horários da escola, incompatíveis com o trabalho de porteiro de hospital de um dos nossos alunos, começamos a flexibilizar as regras de entrada e saída. Ao perceber a dificuldade de jovens trabalhadores em realizar tarefas escolares,
de um dia para o outro. Fomos definindo uma agenda compatível com a agenda deles, e não com a dos executadores, como tradicionalmente fazíamos. Um aluno de 16 anos, morador de uma comunidade pobre e violenta, era arredio e agressivo. Um dia, uma professora perdeu a paciência com ele e o chamou de feio. O mesmo tinha orelhas muito deformadas. Ele se revoltou, ameaçou matar a professora. Crise armada, conselho tutelar, mãe, reunião de conselho de classe. Eu fui uma das sessões com a psicóloga do Ministério Público de Infância e Juventude. Enquanto este jovem era entrevistado, eu fiquei em um branco com a mãe, esperando nossas entrevistas ali. Aqueles 30 minutos, eu aprendi tanto sobre esse jovem, sobre as condições de vida duras e violentas em que ele cresceu, da pobreza de morar em uma casa onde ratos entravam à noite e mordiam as orelhas das crianças, da luta desse jovem para proteger sua irmã do assédio do pai, de falta de comida, da cama para dormir. Ali estava um estudante vítima de uma sociedade que neutralizou a pobreza, o racismo e a exclusão. Naquele momento, pude entender que nós, educadores, não vamos conseguir distribuir renda, garantir moradia digna, prender pais abusadores, mas podemos sim, através da nossa prática, guiada pelo projeto pedagógico da escola, garantir que, ao conhecer cada estudante com essa história única, temos projetos personalizados para cada um, para que cada estudante se sinta seguro, estimulado, reconhecido e acolhido. Que ele não se sinta um estrangeiro ali, mas uma parte daquela comunidade escolar. Ao pensarmos em desigualdade educacional, não podemos analisar a partir de um simples fator, pois existem diferentes desigualdades quando pensamos em educação escolar, e cada tipo de desigualdade impacta diferentemente na desigualdade escolar. E, em um país como o Brasil, marcado por uma arraigada e indecente desigualdade social e econômica, os impactos serão quase sempre sobre os mais pobres, negros e periféricos. Existe a desigualdade de não ter acesso ao sistema escolar. Existe a exclusão dentro do próprio sistema. Existem acessos a padrões diferentes de qualidade educacional. E existe desigualdade de tratamento, quando estudantes têm acesso a condições muito desiguais da oferta educacional, que deveriam ser no mínimo igual para todos. E o pior, e consequência dos fatores acima, a desigualdade de conhecimentos adquiridos. O quadro é agravado quando nos damos conta de que, frequentemente, os recursos educacionais têm uma distribuição regressiva, ou seja, beneficiam mais quem já está em melhores condições. Por exemplo, ao analisar os indicadores de infraestrutura escolar, percebe que a maioria da parte das escolas com infraestrutura boa ou ótima atende às parcelas mais ricas da população. Diante desse cenário, fica claro que a desigualdade educacional deve ser considerada quando se pensam e formulam as políticas públicas. É preciso a intenção política e educativa de que é necessário reduzir as desigualdades para garantir mais qualidade. Em um país como o Brasil, a busca de eficiência e do desempenho educacional só faz sentido se incorporar e expressar também a busca por justiça social. A discussão sobre os meios de reduzir a desigualdade educacional deve orientar e ser central nos debates e elaborações de políticas. Se na dimensão do acesso ela é mais objetiva, via ampliação do sistema público escolar, no âmbito da desigualdade de conhecimento, ela é mais complexa, pois passa pela definição de quais conhecimentos devem ser adquiridos por todos os alunos brasileiros. E, para finalizar, enquanto eu pesquisava sobre esse assunto, eu achei uma frase que eu achei realmente interessante e eu acho que vai ser legal compartilhar ela aqui com vocês. Então, vamos lá. Nós, educadores, não fazemos milagres dentro da escola, porém, somos profissionais de um equipamento público que garante direitos e, articulado com outros setores, com o território e a comunidade, tem um papel estratégico para enfrentar a injustiça e a desigualdade. E com isso, eu termino o que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Agora, você já parou para reparar na desigualdade perto de nós? Pegamos algumas imagens por meio do Google Maps e podemos ver a diferença acentuada entre as condições de moradia e qualidade de vida de populações próximas. Isso não deveria acontecer. Porque os mais ricos e os mais pobres estão a um bairro de distância.
O problema certamente não é o bairro. O problema vem de muito tempo atrás, vem do governo. Na próxima vez que você sair de casa, olhe em volta. Pode ter certeza que se você olhar com cuidado, vai achar inúmeras situações parecidas e igualmente injustas. Concluindo, nosso trabalho abordou diversos subtemas da desigualdade, abrangendo desde o Brasil até comunidades e grupos específicos. Mas não é por isso que a gente deve parar de lutar. Ainda tem muito para fazer. Por isso, a gente precisa de vocês. Se todo mundo juntar e a gente achar ainda mais pessoas, podemos combater a desigualdade social e, quem sabe, acabar com esse mal que assola o mundo. Espero que esse trabalho possa ter ajudado vocês de alguma maneira e que vocês possam pôr em prática o bem. Obrigado.